dia, boa tarde, boa noite para todos. Meu nome é Pedro, eu vou ministrar aulas de História para a turma do 9º ano. E o nosso tema é Ditadura Cívico-Militar. Nós temos como objetivo saber como se deu os desdobramentos, os processos desse regime militar no Brasil. Então, para isso, a gente vai passar pela contextualização histórica de como foi permitido a entrada dos militares no governo, algumas características e ações do governo, como os atos institucionais, censuras, torturas, prisões através do governo com a população, resistência da população frente ao governo militar, que ficou muito conhecido também no período que a propaganda de vinagre econômico, e finalizar com uma abertura política, né? Primeiro, eu gostaria de fazer duas perguntas para vocês, para saber se vocês têm consciência de que existiu uma ditadura militar no Brasil, que durou cerca de 21 anos, e se vocês sabem o que é uma ditadura militar. Bom, tendo essas perguntas expostas, vamos para entender o que é, né? Já de início pelo tema. A ditadura militar, ela ficou conhecida também por ser cívico-militar, né? No lugar do cívico, porque no período não era somente os militares que estavam governando, né? Eles quem estavam ali na presidência, mas os governos, né? Os representantes de governos eram políticos civil. Então a gente não pode falar que era só a força militar, né? Força aérea, militar, do exército e da marinha. Você também tinha a presença do civil dentro do governo. Não só políticos, mas como empresários fornecendo o próprio regime, né? E então, para a gente entender como é que se deu esse processo, vamos voltar um pouco e lembrar do contexto histórico. No ano de 61, quem ganhou a presidência do Brasil foi o Jânio Quadros, que foi um presidente que foi conhecido por varrer a sujeira do país, né? E o seu vice era João Goulart. Nesse período, tanto o presidente quanto o vice tinham votos diferentes, né? Então você podia votar no presidente e votar em um vice. O governo de Jânio Quadros começou a se aproximar de alguns governos de esquerda. Lembramos que esse período dos anos 60, de uma questão global, a gente estava passando por uma Guerra Fria, onde todo o planeta estava dividido em dois blocos, né? De um lado a União Soviética e do outro lado os Estados Unidos com uma força capitalista. Então, nós, como estamos aqui desse lado, acabamos sofrendo uma influência forte dos Estados Unidos, onde teve um descontento com o Jânio Quadros por estar se aproximando. Não era um presidente de esquerda e nem um presidente comunista, mas ele estava se aproximando desses lados, né? Houve um descontento da época. Também vale lembrar que o Jânio Quadros ele estava praticando ações políticas ali muito moralistas, né? A gente está num período dos anos 60, onde está tendo uma revolução cultural, né? Em todos os lados. A gente tem a revolução cultural chinesa, uma revolução cultural, contracultural dentro do Ocidente. Então, nesse período, um presidente que tem como o intuito varrer toda a sujeira, ele está trazendo ideias moralistas, né? Isso não agradou a população. Então, em cerca de poucos meses, já tiraram o Jânio, né? Ele mesmo pediu para sair do governo e quem assumiu foi o João Goulart, né? Conhecido como Jango também. João Goulart também não é um presidente comunista, é um presidente da ala mais esquerdista, digamos que seria um dos primeiros, né? João Goulart também ele traz uma tendência ao que nós chamamos de trabalhistas, né? É uma herança de Getúlio Vargas. O João Goulart esteve dentro do governo de Getúlio Vargas. Então, ele é do PTB, ele traz essas raízes mais trabalhistas. E ele vai olhar para a população do campo, né? Então, uma das propostas de João Goulart era fazer, enfim, uma reforma agrária, onde você vai tirar grandes espaços de terra de um único dono e redistribuir para uma população. Isso não agradou a elite da época, né? Como não agrada a elite da época de hoje. O Brasil nunca fez uma reforma agrária. Nesse período, quando houve a chance de fazer, interpretaram como algo que iria no sentido de uma revolução socialista, porque o mundo inteiro naquele período estava passando por isso, né? A China, o Vietnã, a União Soviética. Então houve esse perigo, né?
Não que ele era resistente. João Goulart não era comunista, ou havia partidos comunistas sim, mas ele não era. Com isso, houve um descontento de uma parcela dos militares, que às vésperas ali de abril de 64, eles colocaram um golpe militar. Um golpe militar seria o quê? Você entrar no poder sem ser eleito, é ilegítimo. Então, os militares derrubaram o João Goulart e entraram no poder. Com isso, começou a vir uma esfera naquele período de violência, né? Porque você não foi eleito de forma legítima. E uma forma de controlar a população seria através de uma violência de Estado. Essas violências de Estado a gente pode ver através dos atos constitucionais. Os atos constitucionais, eles são decretos com poder de constituição. Eles não estão dentro de uma constituição, mas você vai colocar um ato que seja tão forte quanto o que está ali dentro. Então, ao todo, entre 64 e 69, o regime militar colocou 17 atos constitucionais. Entre os mais falados, né, um dos mais fortes, que ficou conhecido como o golpe, dentro do golpe, seria o ato constitucional número 5. Entre as características desses atos está a censura, a perseguição à oposição, a cassação de mandatos de deputados, de juízes, a cassação de jornalistas. Você tem uma verdadeira atmosfera de perseguição e violência do Estado nesse período. Então, é para legitimar a própria ditadura, né? Que serviu esses atos inconstitucionais. Logo a decretação desses atos, você tem uma resistência vinda da população, através de manifestação, através até da luta armada. Muita ala da população, principalmente da classe média, né, da classe média estudantil, procurou a luta armada. Nisso, uma resposta da ditadura é a intensificação da violência. Então, o período ali de 68, o ano que foi lançado o ato constitucional número 5, até ali os anos de 75, é conhecido como o período de chumbo, que foi o período mais violento da ditadura. Eles acabaram com todas as lutas armadas e não permitiram resistência alguma vinda da população, porque se você fosse contra, você seria preso, seriam prisões arbitrárias. Eles não precisariam mais de ter uma licença para poder te prender, só chegaria e iria prender, né? Então, a população que estava fazendo frente com resistência começou a passar por torturas, por censura, frente à ditadura militar. Dentro desse todo esse contexto, a ditadura militar ela ficou muito conhecida na época, ainda mais pelo apoio da elite, pelo que a gente hoje conhece como milagre econômico. Eles passaram por uma propaganda muito forte de que estavam colocando o país em outro eixo, né? O Jango era um nacionalista. Ele não permitia, no período em que empresas estrangeiras se colocassem aqui no território. Ele apoiava o próprio empresariado brasileiro, como uma herança getulista, né? Varguista. Já os militares da ditadura do regime, eles trouxeram empresas para cá. Eles pediram financiamento de fora, de bancos, e isso começou a dar um crescimento na economia, né? Só que ao mesmo tempo que vai dando esse crescimento, eles foram se amarrando em dívidas. Eu não tenho os dados aqui, mas o Brasil, no início da ditadura militar, começa com 2,5 bilhões de dívidas. Quando vai acabar, nos anos 80, que o governo vai entregar, é mais de 100 bilhões de dívida. Então, eles pegaram um governo e entregaram ele pior, assim, na questão econômica. Ficou conhecido pelo milagre, mas ao mesmo tempo você tem uma grande dívida frente à externa, né? A FMI. Então, com isso, você começa a ter a abertura política, porque o país estava completamente endividado, estava há mais de 20 anos com ditadura militar, foi uma das ditaduras militares mais longas da América Latina, e os militares já estavam vendo que não podiam mais com isso, né? Não podia mais segurar toda essa bronca. Então, eles entregaram o governo para a redemocratização, né? Fizeram uma abertura política, fizeram uma anistia, uma lei de anistia que iria permitir que
pessoas que estavam exiladas pudessem voltar para o país e também permitindo que aqueles militares que praticaram a tortura e toda a violação dos direitos humanos pudessem ser anistiados de sua culpa. Então, hoje, nos dias atuais, a gente consegue encontrar muitos vestígios da ditadura militar. A minha proposta com vocês de avaliação é que vocês façam uma narrativa procurando os pontos de debate que a gente trouxe hoje em sala de aula, sobre o que foi esse período, o que vocês entenderam por isso, e perguntar aos familiares de vocês a memória que eles têm desse período também, né? E vocês montar uma pesquisa dessa e fazer uma narrativa e trazer para mim, para a gente conseguir ter esse debate, ver se vocês encontram hoje resquícios da ditadura. E uma outra atividade extra que eu tenho são referências através da música e do documentário. A música do Apesar de Você, do Chico Buarque, que vai contar muito sobre o período, sobre a angústia do período, e o documentário O Dia que Durou 21 Anos, que vai passar todo o período e vai se aprofundar um pouco mais para vocês terem uma melhor compreensão e uma visualização do que foi também esse período. Bom, agradeço muito a aula e até mais.